Boa tarde, meu nome é João Paulo Fuini, eu sou coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Câmara Net. Está há pouco mais de 6 meses desenvolvendo essas atividades e esse marco da Rio seguramente é muito importante para nós, como foi dito anteriormente, é uma pedra digital inicial do nosso projeto. Nosso objetivo aqui para esse debate é de trazer algumas questões que foram ditas aqui já, um pouquinho mais detalhadas, né? E assim, como um dos coordenadores do comitê desse debate, eu gostaria de propor 4 temas, tá? E cada um na sua especialização, inclusive eu e o Leonardo, a gente pudesse debater. Vou guardar um pouco o Leonardo chegar. A minha sugestão é que nós falássemos de esse sustentabilidade ligado à mobilidade urbana, competitividade nacional, a custo social e quais seriam as métricas que seriam interessantes para que a gente pudesse medir a eficiência da sustentabilidade das empresas. Dentro da nossa colocação quanto comitê, a gente ressalta sempre que existem 2 lados da medição sustentável. O lado, vamos pensar assim, do Green IT, como qualquer empresa que faz parte da economia digital tem que se preocupar na questão do consumo energético, da emissão de gases, assim vai. E tem o outro lado que é um trabalho mais indireto, mas está diretamente relacionado ao usuário ou à sociedade, que é um conjunto de valores que são entregues à sociedade pelo uso da tecnologia. Vou exemplificar o que eu estou comentando aqui. Por exemplo, há alguns anos atrás nós revelávamos filmes fotográficos, né? Em uma semana, depois passamos a ter 24 horas para revelar uma sessão de fotos, e hoje a gente tem verdadeiros estúdios fotográficos nas nossas mãos, né? E uma enormidade de fotos, e elas são compartilhadas com várias pessoas instantaneamente. Muito provavelmente uma série dessas fotos que nós estamos tirando aqui, elas já estão disponíveis ao mundo, né? Enquanto há alguns anos atrás, até a gente revelar, ou então até a gente ter dinheiro para poder revelar, porque tinha isso também, dependendo da quantidade de filmes. Eu vi até uma tirinha hoje no jornal comentando assim, que o povo japonês normalmente tira muito filme, né? O Brasil, muita fotos. Só a quantidade de filmes pagaria a viagem dele, né? De tanta foto. Nesse contexto, né, o usuário da tecnologia versus o que ele tem de ganho ligado à sustentabilidade. Foto que eu tirei com o Léo agora há pouco, porque ele é bonitão, já tem 14 likes. Já? Eu, particularmente, eu trabalho na empresa oficial do Estado de São Paulo, né, e a gente tem um case lá com a junta comercial, e um serviço que era feito, em média, 10 mil por mês, ou 120 mil ano, gastando transporte, taxas de banco, idas e vindas para pegar uma folhinha de papel, que seria uma certidão. Esse mesmo serviço, hoje, 2 anos depois, nós atendemos 34 milhões de usuários, sem ter que ter nenhum deslocamento, nenhum papel emitido, né? Então é esse tipo de equação que eu queria propor, né? A gente discutir a mobilidade urbana, a competitividade nacional, o custo social e quais seriam indicadores, possíveis indicadores, cada um no seu universo, que a gente poderia debater. Até, João Paulo, todos esses, eu até acho, como posso fazer posso lançar o debate aqui? Você já lançou o debate, eu posso rebater a bola. Tem direito a Não. O ponto mais importante, o ponto indutor disso daí, porque o próprio título que foi escolhido para esse momento que a gente está tendo aqui dentro, quer dizer, que é a tecnologia e a lei e o direito a serviço da proteção ambiental, é que a gente
você citou em vários fins, a mobilidade, e todas as questões que são o reflexo e a materialização de uma filosofia. E a gente tem no direito, e aí eu falo da minha praia, como sou advogado, da transversalidade do direito, aproveitando até a deixa da apresentação do Jorge, da palestra dele. A gente tem na transversalidade do direito os indutores de todos esses fins. E esse é um ponto que eu acho muito importante de lembrar. O Renato Martini, na apresentação dele, ele falou, bom, com relação à certificação digital, caminhamos muito sem discutido, e hoje a gente tem uma questão, a questão está pacificada. Eu concordo com ele que hoje não se fala e não se questiona mais sobre a validade do documento digital no Brasil. O documento, a desmaterialização de processos, de documentos no Brasil, hoje ela encontra guarida judicial. O juiz hoje consegue entender a força que um documento virtual tem. A gente fala documento virtual, parece que não existe, mas um documento digital existe. A força probante, a força como prova que esse documento tem. Mas nem só de briga existe a vida, nem só de contencioso a gente vive. E a importância do documento digital ela vai muito além disso. E aí eu volto a falar da importância da lei em momentos que hoje a gente não tem ainda, mas que a gente pode muito facilmente vir a ter. Começar por debates como esses, que é a formação de políticas, o incentivo a políticas, o incentivo à desmaterialização de processos, o incentivo à utilização do documento digital como forma de processo. A gente tem alguns exemplos, e o Brasil vem caminhando nisso. A gente tem leis que tratam sobre o assunto. A gente teve agora, no mês de junho, começo do mês de junho, se não me engano, no Dia dos Namorados, a aprovação de uma lei pelo Congresso, que era o PL 11/2007, que tratava justamente da digitalização de todos os documentos. Uma coisa a gente falar, e isso hoje o Brasil tem, a legislação sobre o documento que nasce digital. A nota fiscal eletrônica que o Gerson Rolim citou na apresentação dele. Estamos falando de um documento que já nasce digital. É um documento que se digita, ele já tem no seu nascedouro o formato digital. Mas a gente tem ainda todo um caminho, falando de certificação digital, de desmaterialização do processo, um caminho de transferência que precisa ser feito. E a gente teve agora no Brasil aprovado, está na mesa da nossa presidenta para sanção presidencial e, enfim, para que seja colocado em prática, esse projeto de lei 11/2007, que trata justamente do incentivo à digitalização e à desmaterialização propriamente dita, quer dizer, não se transformar processos, mas se transformar os processos hoje existentes em documentos digitais. Esse tipo de contribuição a lei pode e deve fazer. É nessa transversalidade que o direito pode trabalhar junto com a tecnologia, junto com a parte, digamos, operacional da tecnologia, para criar aí sim um mundo mais sustentável, ferramentas sustentáveis de atuação. O Jorge ele citou um ponto muito interessante na apresentação que ele fez mais cedo, agora há pouco, que eu acho de extrema relevância, que é os métodos incitativos. Porque hoje em dia, durante muito tempo no Brasil, se fez política da seguinte forma com relação à questão ambiental: eu mando, você obedece. A lei é essa, você cumpre, se não cumprir, você apanha, você vai ter penas, você vai sofrer de alguma forma de sanção. Quando na verdade o que a gente vê na prática são que os métodos o que os franceses chamam de faire ensemble, de fazer junto. Essa noção de trazer a sociedade civil como um todo, as empresas, os estados, trazerem para perto de uma propositura e de fazer um trabalho proativo e voluntário. Essas iniciativas elas têm sido melhor compreendidas e têm sido melhor adotadas como um todo. Eu cito o exemplo dos mecanismos de desenvolvimento limpo, a grande onda e os estudos que hoje se tem sobre pagamentos por serviços ambientais, a parte
da própria tributação ambiental, mas por que não se desenvolver a partir daí, de novo, mais um momento em que o direito em paralelo trabalha com a tecnologia, por que não se desenvolver em paralelo às métricas que hoje nos comprometemos a trabalhar, a tentar criar, instrumentos de política ambiental que incentivem e bonifiquem ou, de alguma forma, beneficiem aquelas empresas, aquelas pessoas, aqueles estados, aquelas entidades que resolverem adotá-los. Hoje, qual é o estímulo que uma grande multinacional tem para desmaterializar os seus documentos, para fazer uso do documento digital? Bom, tem uma questão de imagem que é muito benéfica e que está sempre envolvida. Um diferente olhar que o consumidor, que o cidadão passa a ter para com aquela empresa, para com aquela instituição. Mas nem só de marketing vive o mundo. Às vezes a gente precisa trazer um pouco, assim, tangibilizar também, e talvez seja importante para eles. O nosso interesse é aumentar esse cordão. Por que não tangibilizar isso um pouco mais? E criar, em paralelo, as métricas vão servir muito bem para verificação disso, mas criar instrumentos econômicos que possam, de alguma forma, beneficiar as pessoas que optarem por isso. Porque, obviamente, na escolha que eu fizer, eu sou, assim, além de toda a atuação agremialista que eu tenho, é um lugar onde eu tenho que ganhar dinheiro, que é no escritório. No meu escritório, bom, eu acho que de 1 trilhão de papéis que o Renato citou que se produz por ano no Brasil, assim, quase metade disso deve ser escritório de advocacia. Nós somos utilizadores contumazes de papel. De certa forma, nossos clientes até exigem isso da gente, ou esperam isso da gente, mas qual que seria o estímulo que nós, advogados, que escritórios de advocacia, que os juízes, que o Supremo Tribunal Federal, enfim, que eles teriam para poder deixar de usar papéis, de usar menos papéis, passar a adotar o documento digital como forma de materialização aí dos seus atos. É importante pensar nisso também. Eu acho que, como eu disse, assim, nem só de imagem, o de intangível se vive a vida, talvez um segundo passo. Outro dia eu vi que bom, enfim, tem sempre aquela história de que o ótimo é inimigo do bom, mas talvez o ótimo fosse exatamente isso, que a partir da criação das métricas a gente pudesse trabalhar em criação de políticas que, baseadas nessas métricas, pudessem beneficiar aí as empresas e as pessoas que deixam de impor ao meio ambiente o custo do tratamento dos resíduos, do tratamento dos papéis, dos deslocamentos desnecessários, da emissão de carbono, e adotem políticas muito mais limpas. Eu acho que essa transversalidade do direito, sem dúvida nenhuma, não é ela que vai dar o caminho específico para chegar em todos os pontos que você mencionou, mas ela vai ser um vetor de potência, vai potencializar a adoção de cada um desses quesitos. Deixa eu passar a palavra para vocês. Tecnologia ela é muito vertical, né? Tecnologia para isso, tecnologia para aquilo. Dentro do comitê, a gente tem que perceber que a questão da sustentabilidade é uma coisa bem horizontal. E talvez nessa linha, o direito entraria também horizontalmente para trazer esse conjunto, né, de estruturação para que as ações tecnológicas possam ser efetivamente sustentáveis. Trabalhando na desmaterialização, né, papel, por exemplo, a gente viu dois conceitos que a gente tem chamado da conversão e do berçário. Né? Pelo que você colocou muito bem, o berçário de uma coisa eletrônica já tem uma base legal bem encaminhada. Vamos dizer assim, né? Agora, para as conversões, né, do legado para o universo digital, que está começando a se construir essa base legal. Agora, eu trago para vocês, para a gente também discutir um pouquinho da cultura das empresas, né? Como a sociedade absorve a questão, mesmo tendo ou não a legislação, tendo a tecnologia, o uso dessa tecnologia. Às vezes assim, eu tenho
a certificação digital mesmo. A gente já tem há muito tempo uma legislação que permite usar a assinatura eletrônica. Né? Certificado digital, há muito tempo se trabalha com certificado. A grande maioria das empresas hoje não encara a utilização dessa tecnologia ainda por uma questão de uma barreira cultural. E às vezes essa barreira cultural ela ainda é inviável em função, por exemplo, de empresas que precisam se comunicar. Né? Empresas brasileiras com empresas do Mercosul. Né? E como dá validade a essa transação que está originando aqui no Brasil e dando continuidade lá no Mercosul. Então, nesse contexto que eu gostaria de colocar. Bom, com relação ao Mercosul, já há diversos anos a gente tem duas resoluções que trabalham exatamente essa questão de certificação digital. Uma das resoluções reza orienta os países a firmarem acordos de reconhecimento mútuo de certificados digitais bilaterais, país a país. Esses acordos já existem. Então, os 4 países reconhecem os certificados digitais emitidos em cada um dos 4. E a segunda norma, ela dá a validade jurídica da assinatura de próprio punho para a assinatura digital, independente, tenha sido ela oriunda, nascido em cada um dos 4 países. Então, assim, no âmbito do Mercosul, no nível, né, do bloco, né, existe já um marco regulatório, né, de reconhecimento mútuo e validade jurídica dos certificados digitais, e esse marco regulatório já desceu para alguns países. Então, estava falando agora com o Renato, não sabia que o Brasil já tem, o ITI tem uma normativa interna que internaliza essas normas do Mercosul para o Brasil. Então, qualquer certificado digital ou assinatura digital oriunda do Paraguai, do Uruguai ou da Argentina é reconhecido em validade jurídica no Brasil. Com relação à métrica, até porque esses países, os nossos vizinhos, estão bastante atrasados se comparados com o Brasil com relação à aplicação da certificação digital em si, eu acho que os primeiros passos que terão que ser dados essa colocação que o Renato fez de tentar, de pedir um apoio à academia, né, para que ela nos oriente sobre resultados ambientais ou impactos ambientais de diversas ações tecnológicas, por assim dizer. Por exemplo, qual que é o impacto ambiental de eu entregar um certificado digital com um funcionário da minha empresa, né? Certamente esse impacto ambiental vai ter vai ser maior ou menor dependendo da atribuição e da função que ele assume. Mas, então, a gente vai precisar de um drill down. Qual é o impacto ambiental de um funcionário de RH? Qual é o impacto ambiental usando o certificado digital? De um funcionário da área jurídica? Né? Qual é o impacto ambiental de alguém da área administrativa e financeira e assim por diante? Porque, seja o impacto vai ser X no ambiente privado e Y no ambiente público. Hoje a gente não pode, acho que não ia ter assim, um grande significado a gente metrificar a quantidade de certificados digitais emitidos, né? O Brasil emitiu, salvo engano, um pouco mais de 5 milhões. Pelo menos é esse número que eu tenho, mas está errado também. O importante é que, se a gente pensa que nós emitimos 5 milhões de certificados, essa quantidade de certificados é maior do que quase o dobro da população do Uruguai. Então, os números absolutos nossos, todos eles vão ser completamente incomparáveis com os nossos vizinhos, se a gente estiver falando de vizinhos. As deve ser um pouco mais. Tem a propaganda de uma certificadora 3 milhões. que Mas fala que tem mais que certificações que franceses em Paris. Então, pois é. Deve ser. Quase me levou a um equívoco, porque quando falou que eu tenho mais certificados digitais do que espanhóis,
em Barcelona, mas eu não ouvi Barcelona. Eu falei, poxa, mas tem 40 milhões, eu pensei que era a população da Espanha. Não, a população de Barcelona. Ninguém sabe qual que é o tamanho da população de Barcelona, pô. Mas enfim. Mas foi exatamente para eles que eu perguntei, a resposta foi 5 milhões. Enfim, mas que seja, mas não importa. O Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes, o Paraguai tem 7 milhões de habitantes, a Argentina tem 40, mas o fato é, acho que as métricas têm que ser realmente bastante bem pensadas e vão ter algum tipo de complexidade. Então a gente vai ter que transformar bit em carbono, né, e conseguir realmente fazer esse deparo de uma forma complexa no nascedor, mas fácil de ser implementada a ponto de que países vizinhos consigam também utilizar. Hoje o que a gente vê na economia digital, no comércio eletrônico, é uma dificuldade muito grande de comparar a situação de maturidade do comércio eletrônico brasileiro em relação ao México, Argentina, Paraguai, Uruguai, porque, de novo, as métricas nasceram erradas. Então, o que a gente chama de faturamento do comércio eletrônico ao consumidor no Brasil não é a mesma coisa que a Argentina faz, não é a mesma coisa que o México faz. Então, a gente hoje está num momento muito interessante, até porque o tema é sustentabilidade relativamente novo, e se nós criarmos métricas sustentáveis e bem elaboradas, certamente as próprias métricas vão ser parâmetros para os países vizinhos e outros países, outros blocos. Bom, para finalizar essa primeira fala, e aí até respondendo um pouco a provocação do Leonardo, eu acho que um dos mantras da Câmara Net talvez seja o momento da gente repensar ou fazer uma releitura nele, era o incentivo à publicação de serviços públicos, de serviços públicos online como motores da economia digital. Efetivamente, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a Receita Federal, por exemplo, foi um super motor da economia digital no Brasil, né? E as receitas estaduais e assim por diante, né? Então hoje eu tenho 2 certificados digitais, não tenho apenas um porque na minha jurídica eu também tive que tirar um certificado digital por causa da nota fiscal paulista, mas é exatamente essa questão da compulsoriedade, da questão da situação compulsória do serviço público e o transborde dessa compulsoriedade em cima de empresas e indivíduos que faz com que a gente, mesmo não querendo, tenha que assumir determinadas questões. E nesse aspecto de economia digital é muito bom, porque está catapultando o Brasil e está nos colocando numa situação muito diferenciada com relação aos nossos vizinhos, por exemplo. Então eu acho que os serviços públicos prestados online agora, a gente podia expandir um pouco esse conceito para talvez serviços e políticas públicas, por exemplo, usando a tua colocação, e não apenas prestados online, mas posicionados de uma forma que mostre para o cidadão e para a empresa a importância, e aí volta para as métricas, né? Na hora que a gente tem uma métrica clara, fácil de entender no final do dia, e que mostre para a empresa que, poxa, então quer dizer que se eu colocar 100 certificados digitais dentro da minha casa e fizer um investimento de X mil reais, isso em um ano vai me trazer X vezes 100 ou X vezes 1000 reais de compensação fiscal ou de economia ou de eficácia no meu processo, né? Eu acho que o judiciário fez muito também, não podemos, né, deixar de lado. Eu acho que o processo judicial eletrônico foi fundamental para, de novo, compulsoriamente fazer com que advogados, juízes, procuradores, promotores passassem a usar o certificado digital e hoje a gente já tem, assim, não sei números absolutos, mas provavelmente mais de milhares de processos que nasceram digitais e percorreram todo o seu ciclo de vida de forma digital no Brasil. Então, acho que a gente acertou muito até aqui e tem um caminho enorme para continuar acertando, e agora temos, né, um transborde de nossos casos de sucesso e de nossas tecnologias. Empresas brasileiras, volto a dizer, por exemplo, a Autoridade de Carimbo de Tempo do Uruguai e da Argentina
foram implantadas com know-how brasileiro, né? Uma empresa brasileira que é uma das poucas no mundo que tem todo o domínio do ciclo de vida do carimbo de tempo, né? Foi ela a prestadora de serviço que ganhou a licitação internacional, e hoje a autoridade de tempo da Argentina e do Uruguai são 100% baseadas em tecnologia e know-how brasileiro. Tem um exemplo que é o certificado de origem. O certificado de origem da ALAD, certificado de origem digital. Importação e exportação. Complementando aí o que falei um pouco até na fala inaugural, no voo solo que eu fiz aqui de surpresa com o Leonardo. Isso já que você vai vir da Bahia até aqui para Isso tudo que vocês estão falando converge para exatamente a relevância desses instrumentos econômicos e fiscais na preservação do meio ambiente e na indução da inovação tecnológica. Por quê? Pergunta o Leonardo, por que o escritório não digitaliza aquele passivo que ele já tem de processos e procedimentos físicos, além da já utilização dos processos digitais, que já é uma realidade? Porque o poder público não confere isenção de IPI para aquisição do servidor, por exemplo, ou de ICMS, enfim, para o serviço de instalação e instrução dos funcionários de como executar aquilo. É um dos motivos. Um outro motivo, uma outra questão, por que o particular não troca os seus equipamentos, não faz os certificados e não usa os procedimentos internos? Porque se eu for disputar uma licitação, se eu tiver meu RH funcionando plenamente com certificado digital e não fizer uso de papel e nem de ter que deslocar ninguém, eu não vou ter um critério de desempate ao meu favor. Deveria ter, e não poderia ter não, deveria, porque quem impõe isso é a Constituição. O Estado tem que ser eficiente e preventivo. No momento a licitação não pode mais nem aceitar papel. Exato, então ele tem que planejar isso primeiro, não tem que fazer isso de forma soldada, mas tem que ter um programa de quando isso vai se tornar realidade concreta. E a métrica é relevante como critério. E aí talvez a iniciativa privada aí inverte um pouco o papel, tenha preponderância, porque aí eu vou poder fazer o seguinte: direito é prova. Eu vou provar que o Estado está sendo ineficiente e está violando a preservação do meio ambiente. De que forma? Eu entro com a ação judicial e digo, eu quero anular essa licitação porque ela não tem critério de decisão voltado na inovação tecnológica e na preservação do meio ambiente. Aí o juiz vai dizer, como é que você prova isso? Eu tenho uma métrica aqui que prova o quanto isso poderia tornar esse contrato que o poder público vai firmar menos poluente. E aí, esse é um problema um pouco do direito também e da teoria do direito. É um princípio do direito ambiental, o Leonardo não vai me deixar mentir, o denominado princípio do poluidor-pagador e do usuário-pagador. E o que é que isso quer dizer? Dizem os doutrinadores do direito, porque isso não está na Constituição e eu não sei onde eles encontraram isso, que se você poluir, você tem que pagar. Se você usar, você tem que pagar. Então eu cobro taxa para você usar a água, que é um bem ambiental, eu cobro taxa para coletar seu resíduo, mas eu não lhe induzo a usar menos água. Eu cobro, está feita minha fiscalização ambiental. Eu não lhe induzo a fazer reciclagem, eu cobro taxa do lixo e taxa para você usar água. Mas eu não induzo você a usar menos água, eu não digo, você que usa menos água, o prédio que está consumindo menos água vai pagar menos, vai ter desconto progressivo. Eu não digo, o prédio que faz coleta seletiva vai pagar menos IPTU. Então eu cobro a taxa específica, cobro mais uma, eu cobro IPTU e ainda cobro a taxa do lixo, cobro IPTU e ainda cobro a taxa de esgotamento. Então esse é o grande problema, porque o princípio não é o do poluidor pagador, o princípio é da proteção e desenvolvimento sustentável, esses são os princípios. E a regra é do não poluidor recebedor. Então a lógica é inversa. Estão interpretando a Constituição que não é do Brasil, eles pegam a Constituição da China, que lá mais ou menos é por aí, eu acho. Eles só estão preocupados com o desenvolvimento econômico, a equação social e ambiental não está lá ainda na Constituição deles. Se é que eles têm Constituição, porque um Estado ditatorial não é Estado de Direito. Onde impera a lei, a Constituição sob qualquer vontade, seja de governante, seja de particular. Então, é necessário essa mudança de paradigma. E aí começa um pouco pelos professores de direito. Quando eu chego na sala de aula, meus alunos estão com 10 livros de direito ambiental. Eu falo, professor, você
você explicou tudo errado naquela aula. O princípio é do poluidor e do usuário pagador. Não existe isso de não poluidor recebedor. Eu falo, onde é que esse pessoal achou na nossa Constituição isso? Porque o direito não é o que cada um pensa não é o que aquele cara que escreve pensa não, é o que está na Constituição. A Constituição boa ou ruim, ela é a norma válida, e até que nós fizermos alguma alteração dela, temos que respeitá-la. Então, mas aí começa, lá na Bahia isso acontece muito. O poder público tem uma decisão judicial que proíbe ele de emitir uma licença. Ele não respeita. Então ele não respeita o poder judiciário, que é o poder constituído por norma fundamental. Então é uma questão de formação de consciência, e aí passa pela educação ambiental, para que aquele governante, eu, por exemplo, se eu fosse governante, talvez por minha experiência na advocacia ambiental eu pudesse colaborar um pouco, mas pela minha história de educação, eu talvez não tivesse essa consciência que eu tenho por ter enveredado por essa área do direito. Então, o político às vezes não é nem ocupado porque ele, tal qual nós, cada um de nós, não foi educado e conscientizado para isso. Então, passa, portanto, pela compreensão da necessidade de conscientização e pelo papel de protagonista do Estado em ações preventivas e não repressivas. E aí nós teríamos a sustentabilidade, a competitividade nacional, e aí eu vou trazer um exemplo prático. O Estado da Bahia hoje, na matéria ambiental, disciplinou o SEIA, que é o Sistema Estadual de Informações Ambientais, todo digitalizado e informatizado. Então, eles fizeram um mapa, a base cartográfica toda, inseriram no sistema, eles fizeram um inventário de florestas, inseriram no sistema, estão fazendo os planos de bacia, o zoneamento territorial, tudo isso digitalizado. E agora eles criaram a LAC, Licença de Adesão e Compromisso. Você insere os dados do seu empreendimento individual naquela base de dados e você tem a licença, às vezes, em 15 dias. Isso é competitividade nacional. É inovação tecnológica e gestão ambiental caminhando junto e sendo preventivo, evitando dano. Aí o que é que acontece? Mas o que acontecia antes e continua acontecendo, porque isso ainda não está em fase de instrumentalização, ainda de operacionalização, em fase incipiente. O cara pede a licença, o processo ou some, ou alguém bota na gaveta o processo físico, ninguém decide, ele fica um ano e meio sem licença, o que é que ele faz? Toca a obra sem licença mesmo, e aí não há controle nenhum. Então é melhor o quê? Uma licença, aí os ambientalistas falam, não, mas se o fiscal ir lá, ele vai mentir. Sim, mas se ele mentir, ele vai ter uma sanção pesada, ele nunca mais vai poder tirar licença, ou vai... Mas vamos partir da confiança e vamos operacionalizar isso a partir de dados confiáveis e vamos agilizar, porque é melhor uma licença que ele tirou sem cumprir com a verdade e depois pode ser sancionado, do que não ter licença nenhuma e controle zero, que inviabiliza sem inovação tecnológica, que o Estado não consegue. São 12 mil pedidos de licença ambiental do Estado da Bahia parados. Se você não fizer inovação tecnológica, você não dá conta disso. E são, portanto, 12 mil empreendimentos que deixam de gerar riqueza, desenvolvimento social, emprego, e que deixam de gerar proteção ao meio ambiente, porque uma pessoa que tem avanços econômicos na sua vida e tem avanços sociais, ela será mais um aliado do meio ambiente, que ele vai formar melhor sua consciência, porque ele vai ter acesso a informações que ele não tinha antes. Então essa equação funciona, ao meu ver, para solucionar a competitividade, a sustentabilidade e o custo social, tudo isso numa sinergia, num encontro de forças, e a métrica aí seria, juntando esses três elementos que você provocou, a métrica seria aí um elemento aí de constitutivo da prova em juízo de que a gente tem sim como exigir isso do poder público, ele tem a obrigação de cumprir. Porque a gente vai dizer, olha, não é uma mera divagação de que esses processos vão tornar o Estado mais eficiente e sustentável. É uma comprovação técnica científica com base em método, em pesquisa, em disciplina, que chegou aos seguintes resultados testados e aprovados. Então, é assim que eu penso a questão, e aí essa relação de vinculação jurídica da atuação do Estado em particular nesse sentido. A gente falou das empresas, né, mas imagina Dona Maria, cidadã, moradora de um bairro de periferia, que ela consome alguma coisa eletrônica. Por exemplo, um atestado médico, de trabalho, que ela vai dar a entrada, né, na empresa dela, uma licença maternidade, uma solicitação da prefeitura para fazer aumentar o puxadinho da verdade. Esse universo já desmaterializado e ela consumindo esse tipo de serviço, como que é essa relação como consumidor de informação legal? Né? Pode ser de uma forma bem ignorante, jurídica,
quando eu compro um produto eletrônico, comércio eletrônico, né? Eu recebo o meu rádio, eu vejo se está funcionando, se não está funcionando. Então eu sei como que aquilo é. Agora, se eu recebo uma certidão, um atestado médico do meu médico, assinado por ele digitalmente para que eu possa apresentar no meu trabalho, né? Como prova que eu estava doente naquela semana. O direito tem essa questão desse tipo de consumidor, assim, está sendo tratado como quê? Por uma pessoa simples, né? A Dona Maria, assim. Dona Maria, a primeira coisa que ela fala, meu Deus, onde eu acho uma impressora? Para poder imprimir esse atestado e levar. Não precisa ir muito longe não, João. Não faz muito tempo, alguns anos no escritório, a gente mandou uma vez uma proposta para um cliente e cobramos a proposta assinada do cliente. Você manda a proposta assinada para a gente começar o trabalho. Ele mandou a proposta assinada digitalmente. E o advogado que recebeu essa proposta me chamou e falou, não assinou ainda e tal. Ele falou, não está assinado, assinatura digital. Mas como assim? Eu tive dificuldade dentro do escritório para poder explicar isso, como é que funciona. Eu acho que toda mudança de paradigma ela tem que começar por um ponto e ela não necessariamente começa uma maratona ela começa com o primeiro passo e uma mudança de paradigma também ela começa pouco a pouco. Nesse ponto até acho que já temos trabalhado muito no Brasil, se olhar o Brasil, por força e impulso, como o Gerson falou, do Estado. O Estado tem trabalhado no aparelhamento. Para a gente poder falar sobre documento digital, sobre força dos documentos digitais, eu tenho que primeiro ter a base da certificação digital. Eu tenho que saber a autenticidade e a autoria de cada um dos documentos. E é isso que a certificação digital nos dá. E para isso o Estado tem trabalhado muito bem em disseminar o uso, ou pelo menos o aparelhamento da certificação digital pelas empresas. Começou, assim, não deixa de ser uma estratégia top-down, quer dizer, nós estamos pensando pelas empresas que mais faturam, depois todas as empresas e tal. Se a gente for acompanhar historicamente, eu não tenho esse histórico na cabeça, mas a gente vai vendo que primeiro se exigiu que as empresas tivessem certificação digital para apresentar suas declarações de imposto de renda. E depois as empresas que precisam agora ter a certificação digital para emitir suas notas fiscais. Agora a gente já percebeu esse ano um primeiro passo saindo da esfera da pessoa jurídica para a pessoa física e exigindo das maiores fortunas no recolhimento de imposto de renda a necessidade de certificação digital. A gente já teve um volume, assim, aqueles que tiverem ganho de capital superior a 10 milhões de reais no ano de 2011, agora em 2004 tiveram que apresentar suas declarações de imposto de renda com certificação digital. Infelizmente eu não precisei usar a minha ainda, mas a tendência é que esses patamares, nesse efeito cascata, isso vai descendo. O efeito evangelizador aí, citando a própria palavra que o Renato Martini disse. Você disse desdobrando isso. É claro que a Dona Maria, dona de casa e tudo, talvez ela seja a última pessoa nesse processo de educação a ter acesso, informação e necessidade para esse documento. Mas cá entre nós, Dona Maria é quem menos polui, ou quem menos nessa cadeia desgasta o meio ambiente, se a gente for pensar dessa forma. Só traçando um paralelo, há muito tempo em Minas Gerais foi feito um estudo relacionado à poluição em Minas. E chegou-se à conclusão de que 90% da poluição gerada no estado era devida à atuação de 40 empresas. E as outras, não sei quantas, 50 mil, 100 mil, 200 mil empresas, sei lá, todas as outras empresas do estado eram responsáveis por 10% da poluição. Então a gente tinha uma situação um pouco esquizofrênica, que era o órgão ambiental tentando fazer das tripas coração para fiscalizar um universo de dezenas de milhares de empresas, sendo que ele deveria, na verdade, para tentar resolver alguma coisa, um pouco a questão ambiental do Estado, quando ele poderia simplesmente focar naquelas 40 empresas e ele resolveria 90% do problema. Para depois, então, pensar nas outras 10%. Esse foi um estudo que foi feito em 2002 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em Minas, e foi a partir daí alterado completamente a política ambiental do Estado para se focar nesse ponto. E
talvez não com foco ambiental, não com foco tecnológico, mas assim, atirando no que viu e acertando o que não viu, é assim que o Estado brasileiro tem feito também. Ele tem passado a estrutura de desenvolvimento e de disseminação do documento digital, ele tem vindo de uma ótica daqueles que mais utilizam, que mais necessitam, até chegar naqueles que hoje teriam menos necessidade por isso, mas que também terão. Acho que essa evolução está acontecendo. Talvez não haja ainda um cronograma, como o Jorge, assim, um planejamento, como o Jorge mencionou. Talvez deveria ter datas, prazos, o que, quais são os próximos passos, ou se existe, deveria ter ser dado publicidade a isso. Mas, de novo, e aí é bom que assim, a parte boa de montar a mesa no final, já depois que todos falaram, é você poder pensar nas manifestações de cada um. E, sem dúvida nenhuma, a resposta, os 5 minutos que eu acabei de falar, é uma só educação. Que é justamente o que o Jorge falou. É a partir da educação, mas essa educação está vindo num caminho lógico de cima para baixo. O contexto da Dona Maria, que ela, se ela não recebesse dessa forma, talvez ela tivesse que se deslocar de ônibus, N vezes, e fazer e tal, e tudo, se multiplicando pela Dona Maria do país também. E a preocupação tipo um PROCON, né? Entregar isso lá na empresa, a empresa não aceitou, né? PROCON, por causa do Ministério do Trabalho, né? Que é esse embasamento do Ministério do Trabalho. Posso te dar um exemplo? Desculpa, João. Tem uma questão filosófica que a gente trabalha na Câmara e malhada em ferro frio por enquanto, que é a própria questão do judiciário. Vocês falam do judiciário e como o judiciário hoje funciona. Sobretudo relacionado ao comércio eletrônico, só para manter uma linha filosófica. A gente tem hoje no comércio eletrônico uma pessoa que conhece de tecnologia, não é nem a Dona Maria, estou falando de uma pessoa que conhece de tecnologia, que tem um computador com acesso à internet e que se sente seguro o suficiente para poder realizar uma operação na internet. Ele pega, vai lá, escolhe o produto, faz uma compra, espera e recebe. Quando ele tem um problema com esse... Assim, tem todo um relacionamento que acontece de forma ecologicamente muito mais limpa do que se essa pessoa pegasse o ônibus, fosse, viesse e tal. Quer dizer, a parte de mobilidade, a parte do documental. Óbvio que a utilização do meio eletrônico já proporciona isso. Que bom. Mas quando ocorre um problema nesse processo, nessa relação de consumo, o que esse consumidor tem computador, tem internet, sabe usar, gosta de usar, tem segurança em usar, o que tem que fazer? Tem que pegar isso tudo, imprimir os documentos, os comprovantes que gastam papel. Pegar isso tudo, botar debaixo do braço, sair do seu prédio, pegar um transporte público, seja qual for, andar de ônibus 1 hora, 2 horas, para até o juizado especial mais próximo distribuir isso. Então nós estamos falando aí de dispêndio de tempo, dispêndio de recursos ambientais, dispêndio de recursos financeiros dessa pessoa, para chegar lá, distribuir, esperar 6 meses para poder ter, depois de mobilizar a outra parte, o outro advogado. Pensa na dinâmica do caso inteiro, para depois de 1 ano ter uma decisão que resolve aquele caso. Quando na verdade ele podia ter um meio eletrônico para resolver isso tudo ali na mesa dele, sem sair de casa, a outra empresa sem sair de casa, o juiz sem sair de casa. Quando a gente para pensar isso, a gente vê que o mundo podia ser muito mais eficiente e muito antes. A gente poderia ter muito mais tempo para outras coisas para o nosso ócio produtivo. E talvez esse seja o caminho que Dona Maria, no futuro, não vai precisar percorrer. Assim, no fundo, eu só espero que seja o mais rápido possível. A gente já tem condições hoje de trabalhar isso. Isso aí eu passo um pouco pela criação do marco regulatório. Como aconteceu no processo jurídico digital. Hoje em dia, isso está em fase de transição, vai caminhar para a vedação absoluta, mas prioritariamente qualquer ação judicial você tem que distribuir ela digitalmente, principalmente o juizado. Isso acontece lá na Bahia, não sei a extensão, em todo o território. Então, a outra parte se obriga a receber os documentos digitais, porque tem uma lei que vincula a essa obrigação. Então, eu não tenho conhecimento específico, mas a partir do momento que tem uma lei que autorize ao empregador e ao médico a emitir seu atestado, autoriza ao médico a emitir seu atestado digitalmente, o empregador e o Ministério Público do Trabalho terão que aceitar, o INSS, enfim, quem se tornar destinatário desse documento terá que aceitá-lo digitalmente também.
Então isso passa muito pelo marco regulatório que eu confesso desconheço, mas que é um meio jurídico apto a transformar em obrigação não só a elaboração, mas o recebimento desse documento pelo seu destinatário. Sob pena de aquela pessoa se valer do judiciário, e aí é a última via, mas enfim, é quem soluciona por conta mesmo do sistema jurídico. Quem dá a última palavra é sempre o judiciário. Se alguém se recusa a receber esse documento, você pode solicitar que o juiz substitua aquele recebimento. Se chama ação de depósito, a ação mais ordinária, ou quando alguém se recusa a receber um pagamento, você entra com a ação de consignação. Provavelmente esse marco regulatório vai ter que dizer, se alguém recusar o recebimento do seu documento digital, você pode entrar com a ação de consignação de documento. Não se diz juízo e você está isento de ter que apresentar para aquela pessoa que ilegalmente se recusou a receber. Então isso passaria aí pela criação desse marco regulatório, se não é que já existe, eu confesso, desconhecer, porque não sou expert da área. Tanto tempo nesse. Bom, acho que esse debate aqui foi mais para dar um aquecimento, né, para que a gente possa refletir. A tecnologia, a legislação, nós já estamos andando, na maioria dos casos, né, principalmente muito na certificação digital, bem próximos. O consumo e o uso de tecnologia de uma forma mais simples, né? Talvez seja de uma maneira geral, né? Não só em todas as empresas e na sociedade como um todo. No final das contas, gera sempre um ganho sustentável. Tem um exemplo que eu comento, que se uma pessoa com uma expectativa de 65 anos, se desde que ela nasceu até o dia que ela morreu, que ela vai morrer, pelo menos 4 folhinhas de papel foram geradas, ou por ela ou para ela, por alguém, no final da tua vida você vai ter 47 caixas de 20 quilos de papel, né, para decorar a sua casa. São todas as informações da sua vida. Isso é uma pessoa que pouco, né, consumiu papel. Vocês, por exemplo, os advogados já geraram mais ainda. A culpa é sempre Mas são 47 caixas de papel. Se a gente pegar pela população brasileira, assim, uma multiplicação a grosso modo, dão 77 voltas no planeta de caixa de papel só do Brasil. Se a gente pegar os 7 bilhões, né, e a taxa de crescimento mundial é quanto por ano, por semana? 1,5 milhão de crescimento. A população cresce 1,5 milhão por semana, então você só vai multiplicando, você vê o volume de papel que é gerado por ano. Enquanto se você tivesse essas 47 caixas tecnologicamente guardadas, você teria um pendrive de 5 GB, né, que caberia no seu bolso para entregar. Aí cabe a gente dar suporte tecnológico para que isso tenha validade e tenha acesso, né, e também a perenidade. Não adianta ter um pendrive hoje de 5 GB com a minha vida inteira nele, se daqui a 20 anos eu não consigo acessá-lo, né? Ou se eu não consigo, mesmo que eu transporte ele para um outro meio magnético, se eu não tiver uma legislação que suporte que aquela antecessora, né, gerou, e se eu também, em alguns casos, eu não conseguir dar acesso para ninguém, não adianta nada eu ter esse pendrive. E aí vem um pouco muito do que se tem discutido hoje na sociedade, que é a transparência da informação, né, na esfera pública, super importante. Então, assim, são com essas palavras que eu gostaria de encerrar. Antes de encerrar, Passar para cada um de vocês darem as últimas palavras. eu, na verdade, queria, assim, acho que eu falei muito, mas eu queria aproveitar, antes de encerrar, e fazer uma provocação que ainda não foi feita. E justamente para quem provocou o tempo inteiro na mesa, que é você, irmão. Você é o coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Câmara. E eu acho que você aglutina, é em você e ao redor de você que tem gravitado todas essas questões. Óbvio, você tem contribuição de muita gente, o trabalho de muita gente, mas ponto focal dentro da Câmara Inet hoje é você. O que o Comitê de Sustentabilidade da Câmara Inet tem feito e o que você acha e como você acha que ele pode, o que ele pode fazer e como ele pode fazer para tentar, de algum jeito, implementar tudo isso que a gente está falando aqui? Qual é o papel, a missão do Comitê de Sustentabilidade? Eu acho que a maior provocação de todas a gente estava terminando sem fazer e eu não posso te deixar sair sem essa. Bom, primeiro a Câmara Inet, ela é
uma entidade que congrega várias instituições de tecnologia e as principais do cenário nacional. Cada uma dessas instituições estão em setores distintos, muitas em comércio eletrônico, muitas em identificação e assim vai. E cada uma dessas instituições tem seus programas e as suas maneiras de tratar a sustentabilidade. Então, o primeiro ponto é dar visibilidade ao que já existe de inteligência e de experiência acumulada nas empresas associadas à câmara. O segundo ponto é todo esse impacto que essas empresas geram nesse trabalho sustentável dentro dela e também elas em relação aos seus consumidores, aos seus clientes, aos seus usuários. Esses são os trabalhos que a gente tem enxergado dentro do nosso universo de associados. Agora, trabalhando com o comitê, a gente percebeu que o comitê ele é um comitê transversal e que ele também transcende as próprias instituições associadas. É necessário trazer para esse comitê instituições de vários segmentos para tratar essa discussão. Né? Daí, hoje, nós realizamos aqui um convênio com o ITI, com a FIA, né? Para que a gente possa levar cada vez mais esse trabalho sustentável para a sociedade, para as empresas. O que nós estamos planejando daqui para frente é criar um conjunto de diretrizes básicas, fundamentadas um pouco no que o Renato Martins comentou aqui, sobre usar a estrutura universitária para criar uma série de indicadores, desenvolver as melhores práticas em cima desses indicadores de métrica. Ali na frente, depois desses indicadores definidos, a gente conciliar ou fomentar o uso desses indicadores dentro da indústria, na sociedade. Aí a gente pode ir com as esferas da lei, com o poder público e assim vai. E, por último, a gente manter esse ciclo, né, evoluindo e conectando novas entradas, novas situações de consumo, novas situações de uso da tecnologia versus a sustentabilidade. Nosso comitê, como eu comentei, ele é um comitê que tem mais ou menos 6 a 7 meses de criação, e ele já movimentou muita gente, já movimentou muita inteligência e está cada vez mais agregando parceiros. Então, tem um parceiro o setor comercial, o setor industrial, né, o setor público são parceiros importantes nessa causa. Né? Então é importantíssimo a gente demonstrar a tecnologia dentro da esfera pública, a tecnologia dentro da indústria, né, e seus impactos sustentáveis, você utilizá-la ou não. Né? Como o Ludovino comentou bem, assim, né, você pode fazer um desenvolvimento de um sistema que seja altamente poluente pelo volume de consumo que ele faz da CPU e desse servidor, e esse servidor, por exemplo, gasta de energia elétrica e assim vai. Né? Se você fizer um desenvolvimento mais inteligente, você pode ter um melhor consumo. Se você usar boas práticas, se você utilizar, por exemplo, a gente acabou discutindo muito aqui a questão de documento eletrônico, certificação digital, né? E assim vai. O uso de dispositivos móveis, a gente tem mais aparelho do que população, né, no país, né? E o uso de dispositivo móvel, ele além de, acho que o telefone é uma das coisas que ele faz. Né? Então você entrega efetivamente serviços à sociedade, você faz que as pessoas divulguem seus trabalhos, divulguem suas informações, né, se conectem. A gente esqueceu de comentar aqui, né, o impacto das redes sociais, né? Até comentamos indiretamente, né, quando você comentou da foto, né, mas a rede social hoje derruba o governo, a rede social hoje mobiliza e faz as coisas acontecerem. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando socioambiental, né? E o lado sócio é importante também. Então, tem vários recursos hoje, né? E o nosso esforço é tentar organizar toda essa estrutura dentro dos associados e dentro das instituições que vão participando junto conosco e colaborando junto conosco ao longo dessa. Como é uma coisa nova e nunca foi feita, então a gente tem várias coisas que estamos descobrindo, vários erros que estamos tendo, mas com bastante esforço. Uma coisa que a gente aprendeu, porque sustentabilidade não é para se fazer agora, mas com reflexo daqui a 20, 30, 50 anos. Né?
E sustentabilidade e tecnologia, todos os dois são baseados em inovação. Né? É o molde da bicicleta que o Ludovino comentou, né? A tradicional bicicleta, mas quando ela passa no buraco ela se impulsiona, né? Isso é inovação. Uma coisa simples que é andar de bicicleta e que ao mesmo tempo impacta na sociedade. Então é nesse contexto, Eu não sei. essa salada que você não trabalha. Só um depoimento e dividir um pouquinho com os advogados, né? Eu sou da academia, também sou professora universitária na Caju Centro. E a nossa universidade é uma das maiores do Nordeste. Todo o sistema de lançamento de notas, frequência de aluno, é tudo digitalizado. Porém, quando chega no final do semestre, um pouco antes de viajar para cá, o que se percebe é uma loucura dentro dos blocos para se imprimir as listas, os diários, as notas, as frequências, porque é uma exigência do médico, precisa falar. Né? Então, a academia também ela é totalmente aberta à questão da sustentabilidade, porque a gente usa muito papel. Os alunos não estão preparados para isso. A gente coloca todo o material na plataforma, na Magixa, para que eles estudem, mas eles imprimem. Então, eles não conseguem estudar na tela do computador. Professor, é melhor ir riscando, tal, escrevendo. Então, o ser humano ainda é muito ligado à questão do papel. Então, não conseguimos ainda nos livrar da questão da cultura. Né? Então, a questão mais que cultural é a questão da educação mesmo, do papel que cada um vai querer estar exercendo. Isso eu digo que os meus próprios colegas, professores, né, eles também não estão nessa tônica aí da sustentabilidade. Eu coordeno um projeto de educação ambiental dentro da instituição, já vai completar 3 anos, e tem muito professor ainda que faz de conta que não sabe, que faz de conta que não viu. Né? Então, nesses dias de entrega de listas, o que é que a gente percebe? A gente tem as caixas coletoras de papel e tem muito papel saindo direto da impressora para a caixa, sem nem ter sido lido, sem nem ter sido utilizado. Né? Por conta da concepção deles mesmo, da questão cultural do que há. Então, nem aí do papel. Não sou eu que estou pagando, né? É bem toda a universidade, por aí. Então, falta muito isso, a questão da educação, da transversalidade, né? da questão da educação em todas as disciplinas dentro da instituição. A gente tem um evento lá chamado CENEX, que é Semana de Extensão, e são várias palestras de diversas áreas, então é interdisciplinar. Aí tem muito aluno do direito que fala, não vou participar dessa palestra de meio ambiente porque não tem nada a ver comigo. Eles ainda também trazem isso, né, junto com ele. Então a gente usa muito papel. E só para encerrar, a gente fala da questão da utilização do papel, já que foi mais comentado, né? Eu fiz um mestrado em desenvolvimento e meio ambiente na Universidade Federal. Aí, ao final, né, a gente precisa entregar 6 vias de não sei quantas páginas para ficar arquivado, quando já poderia ser digitalizado. Então, eles precisam receber, a gente precisa entregar, porque senão a gente não recebe, né, todos os outros documentos necessários para comprovar que foi feito. Então, infelizmente, eu acredito que ainda vai demorar um pouco. As pessoas ainda não estão preparadas, não é só Mariazinha lá, não é só Dona Maria, né? No ambiente universitário a gente consegue presenciar isso muito facilmente e as dificuldades são inúmeras, né? Para que as pessoas comecem a fazer um caminho contrário. Dentro dessa sua fala, todo esse seu conhecimento, os 6 volumes, né, está disponível para quem? Está no arquivo, que eu acho horrível essa palavra, arquivo morto, né? Que não existe, né? Hoje não faz sentido. Pensar em Google e pensar em arquivo morto é uma coisa diferente. Enquanto esse teu conhecimento podia estar disponível para outras pessoas que estão na mesma situação sua, né? Terminando um trabalho e tal, ou você querendo compartilhar e não tem acesso. Mas acho que, fazendo um contraponto, eu vejo muito isso nesse sentido, mas deixar claro, não advogo assim a abolição do uso do papel, a substituição absoluta, mas sim a necessidade de racionalidade em qualquer ação humana, no uso de energia, de papel, de instrumentos eletrônicos. Quantas vezes a gente vê um excesso de televisores, de geladeiras, e um incentivo à compra desses carros, de veículos automotores. Então, todos eles são necessários à vida humana, mas tem que ser utilizados de forma razoável, racional. Então, eu acho assim, eu particularmente, nada substitui para mim um livro impresso, principalmente de romance. Eu fico lendo, não gosto de ler na tela.
mas socializo aquele livro sempre que eu leio, depois para que meu pai, minha mãe e parentes, amigos não tenham que adquirir o mesmo livro, enfim, aí faz aquela... Então, tudo é uma prática de razoável e nacional. Eu acho que o processo eletrônico não vem para extinguir o papel, mas sim para fazer com que esse uso do papel seja mais razoável, tal qual não só de papel, mas de energia, de mobilidade urbana e todas as outras questões que ele afeta. Então não centralizar muito, porque o papel é relevante, o uso, mas é algo muito mais amplo, atinge uma série de elementos. Eu acho que a gente centralizou até um pouco na questão do papel, mas vai para além. Você perguntou sobre a mobilidade urbana, enfim, são diversas as questões que estão aí relacionadas com a inovação tecnológica e a sustentabilidade. Alguém colocar alguma coisa? Com relação à mobilidade, desculpa, a Aracaju hoje ela tem 104 quilômetros de ciclovia. A prefeitura começou a se preocupar com a questão, porque ela tem, a gente costuma brincar que a Aracaju tem mais carro que pessoas. Então, a quantidade de veículos é enorme, está cada dia mais difícil estar trafegando, justamente porque a cidade ela tem um desenho antigo, as avenidas elas não são largas e ainda falta a questão da educação também, né? Ajuda muito na hora que você está dirigindo. Então, o individualismo, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, a prefeitura tem se preocupado com isso, né? Então, fomos eleitos a capital da qualidade de vida, da qualidade de vida, e ele, pensando nisso, ele tem ampliado cada vez mais a questão está fomentando, né, o uso da bicicleta para a automação da cidade. Essa questão da mobilidade é tudo hoje, né? Principalmente nós que somos de São Paulo, né? A gente tem umas histórias dessas com isso, né? Aí tem o lado legal, né? Você trabalhar em casa, né? Considera hora extra, não considera hora extra e assim vai, né? Aí você tem uma série de confusões ali, mas é importante o uso da tecnologia. Destes males que poderão ser gerados, precisamente considerando uma fé consciente e inconsciente do homem. Assim, tanto no documento físico quanto no digital, essa variável sempre vai estar presente. O que deve ser, o que deve vigorar sempre é a presunção de boa fé, principalmente quando esse ato parte do poder público. Isso, inclusive, é uma norma jurídica. Todo ato que vem do poder público emitindo um documento físico ou eletrônico, pressupõe-se que ele foi feito de forma lícita. Mas, tanto na era digital como na de papel, a gente não tem como nos livrar daqueles que descumprem as normas e que fraudam a documentação. Então, é mais uma questão de fiscalização e correção, punição daqueles que assim praticam, do que de contestar a viabilidade dessa forma de execução dos procedimentos. Tanto na forma digital quanto na forma física está sujeita a essas questões, e eu acho que isso não seria um empecilho para a concretização dessa evolução que estamos assistindo agora, de digitalização de processos de documentação. Tá? Meu nome é Vinícius, eu sou da empresa Solute. A gente está em processo de credenciamento como autoridade certificadora na ICT Brasil. Eu só queria fazer uma colocação também de algo que está acontecendo muito, em todo mundo, que é o funcionário em poder trabalhar dentro da sua própria casa e pegar os resultados, né, de uma forma digital. E isso auxilia muito, principalmente nos grandes centros, porque a pessoa em São Paulo, por exemplo, ela vive em função do trabalho por causa da dificuldade de chegar até o trabalho e de voltar até o trabalho. Muitos demoram 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar. Então, a certificação digital ela pode contribuir com isso e evitando que a pessoa se desloque até o trabalho, sendo que ela pode fazer o que ela faz no ambiente do trabalho, a partir da sua casa, com maior qualidade de vida, podendo aproveitar melhor o tempo com a família e também investindo em estudo, porque a pessoa
muitas vezes ela não continua a sua formação porque ela não tem oportunidade de tempo para fazer isso. Então isso contribui também com o desenvolvimento e colocação. Imagina a situação de um executivo, quantas vezes que não fizemos isso todos nós, trabalhando. Você pega o avião, vai para um lugar para fazer uma reunião, assinar um papel e voltar para casa. Você perde um dia inteiro da sua vida, você gasta um dinheiro danado para comprar passagem para tudo, para fazer as coisas. Questão de poluição ambiental, de consumo de combustíveis, emissão de gases, o que for para fazer isso, quando na verdade você podia ter 1 hora de videoconferência, assinatura digital de um documento à distância. E o resto do dia para poder passar com sua família sem gastar nenhum tempo. Para lá a gente caminha. Tem um processo de aculturamento aí que aos poucos vai se fazendo. Assim, durante muito tempo, falando da Solute, certificação digital, durante muito tempo nós estamos falando de um mercado que tinha 2 players. Hoje a gente tem a Solute querendo entrar, tem outras empresas querendo entrar. Você vê que o acesso à certificação digital, o que é o conhecimento dela, está aumentando. A tecnologia é um pouco grego para muita gente, aos poucos esse processo, de novo usando a palavra de evangelização, ele vai ganhando forma enfim, esperamos que seja rápido. Agradeço a todos, sejamos mais sustentáveis.